Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber vocês em mais uma aula de Educação Física do componente Movimento em Ação, onde a gente vem discutindo diversos temas relacionados às práticas corporais da Educação Física. E aí, dentro dessa unidade, nós estamos discutindo em relação aos jogos, às brincadeiras, aos brinquedos. E a gente vem observando que durante as aulas a gente vai vendo possibilidades de brincadeiras que a gente pode estar realizando aí na nossa casa, ou na nossa escola, ou na nossa rua. E aí, dentro dessa perspectiva, hoje a gente vai trabalhar uma temática nova, uma temática diferente, certo? Onde a gente vai conhecer outras possibilidades de jogos e brincadeiras. Mas qual seria, professor, as brincadeiras e jogos que a gente vai falar hoje? A aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a introdução dos jogos indígenas. Isso mesmo. Nós vamos começar a falar agora sobre as brincadeiras e jogos dos povos indígenas. Essa contribuição tão importante dessa população para a nossa cultura, certo? E aí na nossa aula de hoje nós vamos falar em relação um pouco sobre o que são esses jogos indígenas, alguns exemplos, se o jogo indígena ele pode se tornar um esporte, a gente vai saber disso também, se já existe alguma prática esportiva baseada nesses jogos, e a gente vai fazendo essa discussão. Na outra aula, quando a gente for falar novamente, nós vamos falar mais sobre as brincadeiras em específico e aprender algumas delas para a gente poder praticar em casa, tá certo? Então, sejam mais uma vez bem-vindos e a gente vai começar a nossa aula de hoje. Então, a nossa primeira pergunta da aula de hoje é: o que são os jogos e brincadeiras indígenas? Pelo próprio nome, a gente já sabe que são jogos e brincadeiras que foram criadas pelos povos indígenas, certo? E o que é que isso quer dizer? Que os índios, eles possuem muitos jogos e brincadeiras. E alguns são bastante conhecidos por vários povos indígenas e outros também são comuns entre os não índios, como a peteca e a perna de pau. Já outros são curiosos e originais. E aí a gente observa que são brincadeiras que vão tomando um corpo diferenciado na nossa vida cotidiana, certo? Todo mundo aqui, quando a gente fala qual seria uma brincadeira ou brinquedo indígena, a gente já fala logo peteca, porque é uma coisa que está mais próxima da nossa realidade, não é verdade? E aí, quando a gente continua falando sobre esses jogos indígenas, a gente vai dizer que existem brincadeiras que só as crianças jogam e existem outras que só os adultos jogam. E isso aí a gente começa a observar que vai estar relacionado ao quê? Aos momentos de cada um, aos momentos de passagem de cada idade. Então, algumas brincadeiras elas fazem parte ali da infância, das crianças, assim como vocês, e existem outras brincadeiras e jogos que é no momento em que eles já crescem, que vão para a fase adulta, tá certo? E aí, tem brincadeiras que é só de meninos e outras que é só de meninas. Isso vai estar também relacionado, gente, às atividades do dia a dia deles. Por exemplo, as meninas, às vezes, em suas brincadeiras, reproduzem tudo aquilo o que as mães fazem, tá certo? E os meninos, muitas das vezes, as brincadeiras, reproduzem o que os pais fazem, porque muitas das vezes eles seguem os pais para os momentos de trabalho deles, tá certo? Porque eles vão aprendendo com a brincadeira. Então, por isso que se tem essa separação de brincadeiras só de meninas e só de meninos. Mas também nada impede de que essas brincadeiras elas também sejam jogadas por todos, ok? Existem algumas que antes do jogo começar é preciso construir o brinquedo. Então, para que a brincadeira ela aconteça, eles pegam lá alguma coisa na natureza, eles modificam para construir esse brinquedo que vai fazer relação à brincadeira. E esse momento de construção também é um momento importante, porque eles também se divertem na questão do ir procurar o material para fazer, de tentar construir aquele brinquedo, usar a questão da imaginação e da criatividade deles durante os jogos, ok? Sendo assim, para a criação de alguns brinquedos é necessário ir até a mata, achar o material certo, aprender a fazer o brinquedo e então só começar a brincar. Mas isso não quer dizer que depois construir o brinquedo não é parte da brincadeira, já é a própria brincadeira. Como eu falei antes, eles saem para procurar esses materiais, eles saem para produzir esses materiais e isso já faz parte da brincadeira e do jogo,
tá certo? Lembra lá na aula passada, quando a gente falou o que era jogo, o que era brinquedo e o que era brincadeira, e que todos eles estavam relacionados com a nossa imaginação e com a nossa criatividade? Então, quando a gente pensa nos jogos indígenas, está bem aparente essa situação de que a gente usa o nosso imaginário e a nossa criatividade. Assim como eles transformam aquilo que tem na natureza ao redor deles num brinquedo para que a brincadeira ela possa acontecer. Tá certo? E aí eu trouxe o nome de algumas brincadeiras, tá certo? Só para a gente ver. Na próxima aula a gente vai falar realmente como é que se brinca de algumas dessas brincadeiras, mas hoje só para a gente ilustrar. Então a gente tem a primeira brincadeira, é uma brincadeira voltada mais para o público adulto, tá certo? Mas as crianças elas também brincam, porque é como se fosse uma brincadeirazinha de luta. E aí o nome da brincadeira é Inkidene, tá certo? A segunda que vocês podem ver aí do meio, o nome da brincadeira se chama Tá. E essa brincadeira consiste em que ele vai jogar o arco que está na mão dele para bem longe e vai tentar atirar uma flecha para passar por aquele arco. É uma brincadeira também realizada por eles, tá certo? A terceira brincadeira que eu coloquei aqui para vocês se chama Reine Kuptisu. Essa brincadeira ela consiste numa corrida com uma perna só. E eles têm que percorrer uma distância sem tentar tocar o outro pé no chão. A gente também pode dizer que seria uma corrida do Saci. E aí essa brincadeira ela pode ser tanto feita por meninos, por meninas. E aí é uma brincadeira que vai falar sobre a transição de uma idade para outra. E aí eles acreditam que se o menino conseguir correr o espaço determinado por eles, eles já estão prontos para passar para a nova faixa etária deles. Então isso é uma questão de cultura, é uma questão de tradição deles, tá certo? Outras brincadeiras que também podem ser brincadeiras que vocês já realizam, não é verdade? A gente tem a brincadeira da cama de gato, como vocês podem ver ali na primeira imagem, que é com um barbante para fazer desenhos com os dedos e um barbante. A segunda é a brincadeira de perna de pau, onde a gente vê muito essa questão dessa brincadeira nas práticas do circo. E temos a outra brincadeira, que é uma brincadeira popular aí das tribos indígenas, que é o arranca-mandioca. Como vocês podem observar na imagem, uma pessoa se agarra no tronco, tá certo? E as outras vão se abraçando, formando uma fila, como vocês podem observar. E o objetivo é tentar puxar a pessoa que está agarrada no tronco, certo? Tirar ela dali. Se conseguir tirar ela, ela vai para o fim da fila e o outro já vai se agarrar lá no tronco, e assim sucessivamente. Então, para vocês observarem que as brincadeiras em si, elas têm tanto uma questão relacionada a algum objeto ou algum brinquedo que eles constroem, mas a brincadeira em si, ela também traz significados da vida cotidiana deles. Então, elas trazem um significado, um sentido para aquilo que eles estão fazendo, ok? Partindo para a próxima pergunta, vamos lá. O que é que os índios, o que é que os povos indígenas, eles fazem no momento de lazer? Como é que é essa vida cotidiana deles? Então eu coloquei algumas coisinhas aqui. Primeiro, eles costumam tomar banho várias vezes por dia nos rios, lagos e riachos. Então é um momento de lazer, tá certo? Eles utilizam esse momento aí, podem realizar algumas brincadeiras também nesse momento aí do banho no rio. Os homens saem para caçar em grupos e fazem cerimônias e rituais com muita dança e música. E aí tem essa questão, por isso que existem as brincadeiras de meninos e de meninas nas tribos indígenas. Porque muitas das vezes esses meninos vão junto com os pais para eles observarem o que está acontecendo ali e eles recriam aquilo em forma de brincadeira. Eles também costumam pintar os corpos nesses eventos, tá certo? As mulheres, elas fazem objetos de arte, postes e vasos de cerâmica, máscaras, colares, com materiais da natureza. E é por isso que também as meninas acompanham as mães, porque elas vão aprendendo também a partir de algumas brincadeiras, certo? Essa relação do construir no artesanato, do preparo da farinha, do preparo de outras comidas dentro da organização das tribos indígenas, ok? Então, vendo essa questão relacionada ao lazer, que é a forma deles se divertirem, vendo essa questão relacionada às brincadeiras que estão aí dentro do contexto da cultura indígena, a gente faz a seguinte pergunta.
É possível que um conjunto de jogos possam se tornar uma competição entre os povos do mundo inteiro. E aí, será possível? Sim, é possível. E aí existem os jogos, conhecidos como Jogos Nacionais dos Povos Indígenas, certo? Estes jogos, eles conseguem reunir diversas tribos indígenas do Brasil, certo? E essas tribos indígenas, elas vão se relacionar umas com as outras, mostrando a sua cultura, mostrando a forma de jogar, mostrando a diversidade e os costumes que cada um tem. E aí, esses jogos foram organizados pelo Comitê Intertribal Indígena, com o apoio do Ministério dos Esportes. Os Jogos dos Povos Indígenas têm o seguinte monte: o importante não é competir, e sim celebrar. Então, quando foi pensado esses Jogos Nacionais das Tribos Indígenas, foi pensada a questão da celebração. E aí a gente viu lá no conteúdo de danças, não foi? Que a dança, ela é uma celebração, ela é um ritual. E os jogos, eles também vão entrar dentro dessa perspectiva de celebração e ritual, e não apenas como um ato competitivo. E aí, com o passar do tempo, esses jogos, ele teve a primeira edição em 1996, foi realizado em Goiânia, com a presença de 25 etnias e 400 atletas. Tem até aqui a imagenzinha que representa aí essa questão da competição dos povos indígenas. Os Jogos dos Povos Indígenas é um evento multiesportivo criado em 1996 por meio de uma iniciativa indígena brasileira do Comitê Intertribal, com o apoio do antigo Ministério dos Esportes. O critério para a participação desses jogos é a força cultural das etnias, considerando tradições como a língua, a dança, os rituais, os cantos, as pinturas corporais, o artesanato e os esportes tradicionais. Então, quando a gente observa essa construção dos jogos dos povos indígenas, nós observamos que ele faz uma mistura de tudo aquilo que acontece dentro das tribos indígenas, que ele dá ênfase não somente à prática esportiva, mas aos jogos, à cultura de forma geral, englobando a dança, o artesanato, a musicalidade, as formas de linguagem, tá certo? Então, para a gente observar isso, gente, que a importância que esses jogos eles vão tomando com o passar do tempo. E aí, vendo que foi um evento muito legal, tá certo? Que foi criado a nível nacional, com o passar do tempo, em 2015, foi criado a primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. E aí, quando a gente pensa nessa questão a nível mundial, a gente pensa nos povos originários de vários lugares do mundo. Não somente os povos indígenas, mas diversas etnias, elas participam desses jogos. E aí aqui tem um símbolo do primeiro Jogos Mundiais, certo? Ele aconteceu em Palmas, Tocantins. Nesses jogos reuniram 2.200 atletas, com 24 etnias brasileiras e a presença de 24 países, certo? Então foram jogos que reuniram realmente essa questão de uma celebração muito maior do que os jogos anteriores. E aí, quais seriam esses objetivos desses jogos, tá certo? Esses jogos eles têm objetivo como integração, porque é a integração entre os diversos povos, as etnias, porque é a questão da identidade daquela etnia, a cultura, porque é algo determinante de cada etnia em que eles iriam representar nas diversas manifestações, o esporte, porque como é um evento que reunia essa questão da prática de educação física, da prática esportiva, então o esporte está aí integrado nessa questão, e a questão dos vínculos de amizade, a amizade entre as tribos, a amizade entre as nações, ok? Então vejam quantos objetivos importantes para a realização desses jogos. E aí, dentro dos jogos, eles existem os jogos de integração e os jogos de demonstração. E os jogos de integração, eles colocam os seguintes: arco e flecha, cabo de guerra, corrida de 100 metros, corrida de toras, lutas corporais, futebol, arremesso de lança, natação, lutas corporais e canoagem. Então são esportes tradicionais que são praticados por todas as tribos indígenas. Vejam,
eles praticavam como brincadeiras, como jogos. E isso tornou uma proporção muito maior e se tornou agora um campeonato esportivo, porque eles competem entre outras nações, entre outras etnias. E temos os jogos de demonstração, que são específicos de cada etnia. Nós temos o futebol com a cabeça, temos jogados com bastão e temos a brincadeira da peteca, tá certo? E aí, só para que a gente ilustre, certo? Algumas dessas modalidades que são realizadas dentro dos jogos tradicionais dos povos indígenas. Temos ali na primeira imagem a corrida de toras, que é uma corrida de revezamento, certo? Mas que as crianças elas também participam disso no decorrer do dia a dia deles. Temos o cabo de guerra, que é essa imagem do meio, e temos também o arco e flecha, que é bastante característico como instrumento de caça dos povos indígenas. Temos o futebol de cabeça, como vocês podem ver naquela primeira imagem, onde tem uma bolinha na frente e eles batem a cabeça para conduzir a bola. Outro que é o lançamento de lança, como vocês podem ver, é também uma modalidade que faz menção à própria cultura deles em relação à cultura de caça. E temos também a corrida de 100 metros, tá certo? Que é uma corrida aí relacionada à prática esportiva e que a gente também vê presente lá na modalidade do atletismo que a gente viu no começo do ano. E aí a gente chega no nosso desafio da semana. E aí a proposta do desafio da semana, dentro do que a gente viu dos jogos, né, das brincadeiras e das práticas esportivas dos povos indígenas, o que é que eu vou propor para vocês? Que dessas atividades que foram lançadas, vocês vão escolher apenas uma e vão realizar em casa um desenho que represente essa modalidade dos jogos dos povos indígenas, ok? Então lembrar disso. Escolhe uma modalidade, faz um desenho bastante colorido que represente essas modalidades aí dos jogos dos povos indígenas. E como reflexão para a gente finalizar, a verdadeira motivação não é aquilo que te anima, mas aquilo que te transforma. Então lembrar disso, que tudo aquilo que nos transforma é o que nos motiva a continuar todos os dias da nossa vida. Tá certo, gente? Então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que participem do desafio da semana. A gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço para vocês, um beijo e até a próxima.